Olá, gente do Suzano Antigo, amigos que nos prestigia, que nos dá energia para que possamos continuar com esse trabalho maravilhoso que é resgatar a história de Suzano e também colocar as pessoas que muito fizeram pela nossa cidade, em qualquer área, que tem aquela história bonita para contar, fazer ver aos presentes, aos meninos que são os jovens estudantes, o que foi Suzano no passado, o que Suzano representou, o que era Suzano. E hoje nós estamos aqui ao lado do Arthur Davi. O Arthur Davi é irmão do Roberto Davi, que teve uma academia ali na 9 de julho, com a 7 de setembro, e hoje temos um ginásio de esportes no SESC chamado Roberto Davi, correto? E nós hoje queremos prestar homenagem ao Roberto Davi e também falar um pouco do Terazaki também, porque afinal de contas, uma coisa está ligada à outra. O Arthur teve tanto acesso ao Terazaki como acesso à academia do irmão, que é o Roberto Davi. E eu, inclusive, fui aluno do Roberto Davi e era muito bom trabalhar com ele, uma pessoa encantada. Tive muito relacionamento também com Tokuzo Terazaki, inclusive participei dos Jogos Abertos de Tupã. Em 72 eu comandei a equipe de Suzano para esses jogos. E eu conversava muito com o Terazaki, que era uma pessoa muito brincalhão, gostava de uma piada, mas na hora do trabalho era uma pessoa muito dura, muito rígida. Não é à toa que ele foi o 9º Dan mundial na categoria de judô. E eu não quero falar muito, quem tem que falar aqui é o Arthur, não eu. O Arthur está ao nosso lado. Eu queria que você falasse um pouco do Terazaki e, consequentemente, fale também do Roberto Davi, teu irmão, que nos deixou tão cedo, deixou uma lacuna enorme, deixou um legado muito bonito, ele e o Terazaki. Por favor, obrigado, viu? Então, eu praticamente nasci em Suzano, que eu cheguei com 4 anos, nasci em São Paulo, no Tatuapé, na Chácara do Marengo. Meus pais são descendentes de italianos e viemos para Suzano. Meu pai foi o primeiro sapateiro de Suzano, em 1948. Quando eu completei 7 anos, comecei a me dedicar ao judô, com o professor Terazaki. O professor Terazaki acompanhou a gente a nossa vida inteira. Até 1975, ele treinou nós com o meu irmão, com o Roberto, eu, e nós conseguimos chegar onde nós chegamos. Nós disputamos alguns campeonatos individualmente. O meu currículo, 11 títulos do Jukendo Remei. Eu tenho um título brasileiro, peso médio, um vice-brasileiro, peso médio, 3 paulistas, um Jogos Abertos do Interior e tenho um Jogos Abertos do Vale do Paraíba e 3 Jogos Operários. Esses são os meus títulos que eu lembro, porque isso faz muito tempo. Agora o Roberto já foi mais longe, que ele começou antes de mim. O Roberto conseguiu 5 títulos paulista, conseguiu 5 brasileiro, conseguiu um sul-americano, disputou o campeonato pan-americano, disputou o campeonato mundial e ele saiu com um 4º Dan, que antes dele falecer em 1975, ele estava cotado para ganhar o 5º Dan. Só que não deu tempo. Então, esse foi a história do que nós aprendemos com o Terazaki. Terazaki era um professor rígido, mas era sério. Então, ele gostava de técnica, não força, e isso era muito difícil de conseguir. Então, isto foi uma glória para mim, para o meu irmão, porque nós conseguimos chegar a um patamar que poucas pessoas chegaram. Só que hoje está meio esquecido, né? Mas isso é a vida, né?
Então eu acho que era isso. O Terazaki era nono dan mundial? Então, o Terazaki quando nós começamos com o Terazaki, ele era sexto dan. Então ele foi sendo graduado conforme os alunos ganhassem título, ele era promovido também. Então ele chegou até o oitavo dan pela Kodokan. A Kodokan é uma associação que veio o inventor do judô, que é o Jigoro Kano, que era o professor no Japão. Ele treinou com o Jigoro Kano. Então o Terazaki era um dos mais bem conceituados professores do Brasil. A partir do sétimo dan, ele recebeu um convite de uma outra associação do Japão, chamado Budokukai. Budokukai é do sul do Japão. Então aí promoveram ele ao oitavo e logo em seguida a nono dan. Aí o Terazaki ficou com o nono dan. E nós passamos todos a ser também da Budokukai. E Terazaki era tão bem conceituado que ele era convidado para todos os campeonatos que existiam no Brasil e fora do Brasil, como no Japão também. O Terazaki começou a carreira dele no Amazonas, mas conforme a guerra, ele era plantador de pimenta do reino. Conforme a guerra, ele foi preso, como todos os japoneses também, foi mandado para o campo de concentração. Aí o que aconteceu? Nós temos um outro professor aqui, chama Katsuyoshi Naito, que era mais conceituado do que o Terazaki. Desculpa, o Katsuyoshi Naito tem uma rua no Sesc que chama Katsuyoshi Naito, isso, em homenagem ao grande suzanense que poucos sabem. Isso, poucos sabem. Poucos sabem quem foi suzanense. É bom até que você esclareça, nos ajude a desvendar isso. Muita gente esquece que tem pessoas sendo maravilhosas, pessoas brilhantes que aqui estiveram. Ele era tão bem conceituado que ele foi o primeiro japonês a ganhar uma Olimpíada, não no judô, pelo Japão. Não no judô. Numa luta grego-romana que tinha na Olimpíada, ele foi campeão olímpico. E quando teve a Olimpíada no Japão, ele foi convidado pelo imperador japonês a visitar e participar. Isso foi em 1962? Isso. Ele foi para o Japão a convite do imperador. Então, como o Katsuyoshi Naito, o professor Katsuyoshi Naito, ele era já mais estabilizado aqui há mais tempo, ele já estava já em a situação melhor. Então ele trouxe o nosso professor Terazaki. Foi aonde que começou aqui na Vila Ouro Preto, o Terazaki a trabalhar como massagista. E nas horas de folga dava aula de judô. Até que a colônia japonesa da Vila Ouro Preto construiu no terreno do Terazaki aquele dojo que hoje existe lá e que precisa de um grande reparo, como vocês viram. Só que nós precisamos de muita ajuda para que aquilo lá não morra. Sabe? Nós estamos tentando. Como é que era o Terazaki no dia a dia? Extra dojo, extra campo, vamos dizer assim, né? Como é que ele era amável? Ele agregava os amigos na casa dele com a família. Fala um pouquinho sobre isso. Então, Terazaki, a vida dele era até bonita de ver. Ele pegava a bicicletinha dele de manhã, ele ia ver os pacientes primeiro. Ele consertava os braços, costela, perna, e dificilmente ele cobrava alguma coisa. Ele saía com a bicicleta dele, passava, visitava. Aí ele passava na minha casa, almoçava com nós, aí ele ia visitar as outras pessoas até a tarde. Depois, à noite, ele ia ver os pacientes novos, lá no consultório dele, que é nessa... É porque ele já tinha um consultóriozinho na casa dele. E, nos dias de treino, ia dar o treino para nós. Ele era baixinho,
mas ele tinha uma força tremenda nos braços. Ele pegava o Roberto, que pesava 120 quilos, ele levantava o Roberto, sabe? Então você vê que esse daí, ele fazia isso aí. Então é coisa que grava a gente. Quando o Roberto começou a namorar com a Naomi Masuda, tinha aquele detalhe que japonês não gostava de misturar as raças. Então o Terasaki teve que ir lá conversar com os pais da Naomi. Em japonês se chama fazer miyai. Miyai. Então foi lá fazer miyai com eles. Conseguiu, e ele foi ser o padrinho de casamento do Roberto. Então o Terasaki tinha essa bondade. Ele consertava as pessoas, não cobrava nada. Alguns que tinha dinheiro dava. E o homem era muito bom no que fazia. Muito bom. Essa era a vida dele. Ele tinha 3 filhos e uma filha. Os 3 hoje estão falecidos, né? O mais velho, que era o Koichi Terasaki, ele se formou engenheiro eletrônico, foi trabalhar na Dupont, em Barra Mansa, montou um dojo lá, e a gente participava sempre dos treinos e das competições com ele lá. Então essa era a vida do Koichi. Ele trabalhava na Dupont e dava aula à noite também. Esse seguiu. Agora os outros 2 não, os outros 2 mais. Fala sobre o seu irmão, Roberto Davi, que pouca gente não sabe quem ele foi. Eu sei porque eu fui aluno dele, né? Foi meu mestre, né? E fala um pouco sobre o Roberto Davi, o que ele foi, o que ele representava para a cidade. Sim. Por que ele montou aquela academia, qual foi a razão. Entendi. E essas coisas que nós queremos saber. Tá bom. Então, o Roberto começou com 9, 10 anos, mais ou menos na mesma idade que eu. Quando ele pegou 16 anos, como aconteceu comigo também, nós já ganhamos faixa preta. E ele ganhou uma faixa preta já. Só que o Roberto se desenvolveu muito mais rápido do que todos nós. Então, com 18 anos, o Roberto já era do 2º grau e já estava partindo para o 3º dan já. E o Roberto, quando ele pegou o 3º dan, o Terasaki arrumou para ele dar aula em Minas Gerais, em Passa Quatro. E ele ficou 1 ano e meio lá, dando aula lá. Só que não deu muito certo. Então, quando ele voltou de lá, ele foi trabalhar como eletricista, que ele era eletricista. Inclusive, trabalhado de sócio com o Masuda, com a família dos Masuda. Só que ele ficou 1 ano e meio mais ou menos, e aí ele recebeu um convite para dar aula no Rio de Janeiro. Só um corte. Aquela rua Paulo Portela, o projeto e execução foi do Roberto Davi, iluminação, correto? Onde fica o fórum ali em Suzano, na rua do Itaú, no Jardim das Flores, ali perto da prefeitura. Sim. Câmara Municipal. Sim. Foi o Roberto Davi que foi todo o projeto de iluminação dele. Sim, foi. Ele fez tudo isso aí. É bom que o pessoal saiba disso. Isso. E ele trabalhava muito para a prefeitura, como autônomo. Ele que iluminava o final de ano toda a cidade com luzes de Natal. Ele que iluminava aquilo lá. Então, inclusive teve um acidente, uma época, que numa dessa enrolou um rolo de fio no braço, encostou na alta tensão. E ele levou um choque muito grande, ficou pendurado na escada lá em cima. Nossa. Aí foi se recuperando devagarzinho e desceu por ele mesmo, entende? E o Roberto começou a trabalhar como eletricista nesse 1 ano e meio aí. Depois ele foi embora para o Rio. Ele foi dar aula numa escola que chama no Posto 6, em Copacabana. Lá ele ficou acho que uns 4 anos, onde ele foi campeão carioca uns 2, 3 anos, né? Aí ele começou a namorar com a Naomi. Aí ele voltou de novo de lá, e aí só que ele montou uma firma de eletricidade só por conta dele mesmo. Exato. Aí ele continuou trabalhando pela prefeitura.
Só que o Roberto tinha um sistema meio... Teve uma época que a prefeitura dependia dele no... teatro não, como chama aquele... Auditório do Tromanderré? Isso, no auditório. Apagou a luz 6 horas da tarde e ele estava fazendo um churrasco na casa dele. Ele acabou o churrasco primeiro, depois ele foi atender. Ele era sistemático dessa maneira. Meu dia a dia já foi cumprido, então agora vamos esperar. Então esses detalhezinhos ficam gravados, né? É uma coisa que eu gravei muito do seu irmão, do Roberto Davi, que ele andava com a varinha na mão. Para dar aula de judô, ele usava... nós no Kendo, nós chamamos de katana. Katana, só que era de bambu, rachado, lembra? E o Terasaki fazia isso e ele também optou por fazer isso. Alguma coisa errada, ele fazia isso aí. Só que ele gostava muito das crianças, as crianças adoravam ele, sabe? Foi o que não consegui tocar o negócio para frente por causa disso. Então, o Roberto tinha essa mania. O Roberto, ele não tinha religião porque meus pais são católicos, mas ele nunca foi assíduo. Só que os amigos dele era católico, era o padre católico, era o padre budista, era o pastor da igreja, todos os amigão dele. Ele era ecumênico. Ele era... Tanto é que quando ele faleceu, um ano depois, o padre de Suzano, o padre Isidro, foi fazer uma missa de 1 ano lá no local da morte dele. E a dona da fazenda, que ele morreu numa fazenda em Coxim, mandou cortar a árvore de jatobá e fez, do pé da árvore, fez o altar para o padre rezar a missa. Isso foi quando ele fez 1 ano de falecido, né? Quando ele fez o 2º ano que ele faleceu, o cunhado dele morreu do coração lá, porque os dois eram muito unidos. Chotian morreu lá também. Primeira vez ele já se passou mal. Para quem não sabe, é o Massuda. O Massuda, o cunhado mais velho dele. Era o tamanho dele, né? É forte. Então, o Massuda, o Chotian, quando chegou lá, no 1º ano, ele já passou mal. Só que levaram no médico e ele ficou bem. Agora, no 2º ano... Histórico já, né? No 2º ano ele faleceu lá. Foi 2 vezes nós tivemos o trabalho de trazer uma pessoa da família. Eu queria agradecer de coração você por ter nos recebido na sua residência. Agradecer ao José Guilherme. Esse é de casa. Já auxilia muito aí nas fotos, na filmagem. Ele é uma pessoa abençoada que apareceu no meu caminho para me ajudar, porque eu já não aguentava mais tocar aquela página, porque a página dá muito trabalho, sabe? E a gente não recebe um centavo de ninguém, a gente não aceita. É um trabalho voluntário de amor à cidade. Você está Eu queria deixar para você de coração o nosso agradecimento. Eu acho que todos que vão ouvir a sua história vão interagir com a gente, vão mandar mensagens e parabenizando o nosso trabalho, porque você tem uma história muito bonita com a cidade, a sua família tem uma história. Nós temos, tem uma história muito bonita com a cidade e nós precisamos desvendar essa história. Então, quando nós chegamos, nós não tínhamos jardim lá embaixo. Não. Quando nós chegamos, nós não tinha a igreja nova. Não. Quando nós chegamos, a cidade acabava na Praça Expedicionária. A igreja foi demolida em 1954. Então. Ali colocavam, era cercado com arame farpado e colocavam gado que vinha do Baruel trazer carvão. O funcionário era um triângulo. Tinha uma cruz. Praça do Cruzeiro. Tinha uma cruz de madeira. E a padaria do seu Martins na frente. Sabe? Então nós chegamos nessa época que só existia
a Glicério, É uma rua só que que era um areião meio avermelhado. passava os bois, Passava os boi que vinha do Baruel trazer mantimento, carvão para descarregar para ir para mineração. Descarregar lá no trem, lá na estação embaixo. Isso. Isso mesmo. Diz que boi não dá coice. Nós ia mexer com ele. Um amigo meu que levou um coice danado do boi. Boi dá coice, sim. Então, nós somos daquele tempo, né? Que bom. De que o Cine Saci era onde era a padaria Era o Cine Soberana. Soberana, né? Aníbal, seu Laércio. Isso. Isso mesmo. Depois fizeram a esquina onde está o prédio do Alípio ali. Ali era o alambique do... como é? Bianchi, Gonçalves e Bianchi. Que era a pinga São Sebastião e São Silvestre. São Silvestre. Opa, Ali engarrafava as pingas ali. Só tinha eles também. Depois do Deus tornou ali um ferramenteiro, se instalou ali, né? Forno, um fresa, japonês, um japonês. Exatamente. Ele ainda existe, está aqui em cima. Isso mesmo. Outra coisa assim típica que eu achava legal. Hoje deve ser o quê? Do lado de lá da praça ficava a cadeia e a casa das freiras. É por causa das freiras. Das freiras. E onde era o sobrado da Glicério, o Padre Jubilatos. Isso. Ali era dos papais, Sim. né? Depois eles doaram. Aí tinha dois guardas na cidade, né? E dois bêbados, lembra? João Dias e o Zinho Baiano. Aí eles viviam presos. O Zinho Baiano morava no Jardim Imperador, plantava muito, e o João Dias ficava no centro, e cantando sentado ali, olhando o relógio o dia inteiro da igreja. Isso. Era um calipeiro de fora a fora. Tomar banho na Lagoa Azul lá. E já morria gente lá no nosso tempo. Eu ia tempo. buscar minha roupa lá, pelado lá. O Antenor, né? Já come Stefano. O Antenor é o Stefano. Tá gravando? Olha aqui, tá muito divertido. É legal. Tá muito divertido conversar com. Olha a malandragem nossa. O Stefano era. Antenor? O Antenor. O Antenor era. Como é que ele era? Ele era. Juizado de menor? Juizado de menor. Isso. Era convocado, não sei quem que promovia eles. Então o que nós fazia? Lá na Lagoa Azul, nós tínhamos que esconder a roupa. O Del Max Pfeffer hoje. Agora, no Rio Una, eu falo para os meus filhos que eu aprendi a nadar no Rio Una. Chamava Cachoeirinha. Na Cachoeirinha, tinha o Barreirinho e tinha o Tomezinho. Era tudo assim. Que é perto da Pai, tinha areia. Isso. Olha a brincadeira nossa. Olha a brincadeira nossa. Época de enchente. Nós mergulhava do tubo do lado de cá do rio, atravessava por baixo da rua e saía do outro lado. Olha a brincadeira nossa. Se tivesse um galho lá no meio, roscava, ficava. Você ia ficar. Mas graças a Deus, cuidava de nós pra caramba. Olha. Depois que você aprendesse a nadar, aí sim os mais velhos, que eram o Flavião, Quadra, o Ticão, levava a gente pro Tietê. Aí você ia aprender a nadar no Tietê. O Matarazzo. O Matarazzo. O Juca. O Dindim. Como é o Dindim? Dindim não é. Lá. Didi. O Dindim. O Coveiro lá, o Didi Coveiro. O Didi Coveiro. Tinha brava, hein? Tinha uma turma brava, hein? Nós íamos morar ali na rua Conceição. Você estava na região da Muvuca. Que é ali que reuniu toda a cambada de Santos, ali perto da casa dele. Da minha casa. Meninão. Que era, o bar meu e o bar do pai dele que tinha uma bocha, né? O bote. Ali toda a galera se unia ali. Ali era o centro das atenções. Minha mãe começava a chamar meu pai, mandar nós buscar meu pai na bocha, 11 horas. Quando era 2, 3 horas da tarde, o velho estava chegando. Sabe? Acabou a bocha. Porque ele não saía. Domingo era sagrado. Vocês não imaginam como era Suzano na década de 50, 60, como que era a nossa cidade. É uma cidade muito gostosa de se viver, muito boa, muito entretenimento, tinha bastante coisa, né? Eu aprontava lá na estação, já sabia que foi o filho do sapateiro que aprontou. Só que as aprontadas nossas eram inocentes. Né? Era roubar fruta no quintal de um. Caqui, pera. Então eram essas coisas. Roubar morango lá no Vila do Peixe. Isso.
Na Vila Murim, atrás do Tar. Aí, ó, ele ia roubar no mesmo lugar que eu, tá vendo? Quando ele levou o de espingarda lá. A japonesada até que aceita. Muito obrigado, um abraço, tá muito difícil. Isso aí. Parar por aqui, senão ele vai ficar o dia inteiro aqui. Um abraço, obrigado. Outra hora você vem, que não precisa gravar, pra gente continuar o papo. Você vem participar pra você sentir, tá?